Eu quero ainda já quase fazendo a ponte para IA, porque o Victor, o VH, né? Ele falou VH, vamos de VH. VH falou uma coisa que eu acho muito interessante, claro que o mundo mudou nesses últimos 20 anos, óbvio que o mundo mudou, né? E a agilidade também mudou. Mas eu vejo coisas no cerne da agilidade, principalmente o manifesto ágil, VH, que me parece que ainda são válidas hoje. Então, quando eu leio o manifesto na sua essência, por exemplo, eu pego aqui, pessoas e interações, a gente estava conversando um pouquinho antes, mais que processo e ferramenta. Eu acho que isso ainda é válido hoje, porque você foca nas pessoas, nas interações, tudo que a gente fala, que a gente andou, de entregar valor para o cliente. Acho que tudo isso está embutido dentro ali da percepção que o pessoal... Eu acho que o pessoal que fez o Manifesto Ágil é um pessoal muito visionário. Eles estavam além do tempo, eu diria, em muitas coisas que eles estavam querendo resolver e trouxeram ideias para além do tempo. Como você vê isso? E a impressão que eu tenho é que a gente não saiu da primeira linha, se é que isso é válido para você, ou não deveria ter saído porque já passou do tempo. Como é que você vê essa questão do cerne do pensamento ágil, né? Como a gente está hoje ou seja, a gente de fato não conseguiu entender e passou do tempo de entender isso? Eu acho que a gente precisa se questionar se é possível resolver essa questão sobre a ótica que o manifesto entrega. E eu vou tentar explicar isso, que é quando você percebe o que aconteceu com o mercado sobre o ponto de vista da visão sobre gestão. Por que é tão difícil consolidar, materializar, executar aquilo que está descrito ali, como sendo, né, valorizar mais as interações entre as pessoas e tal. Porque ali, nessa visão, a gente está tratando sobre uma visão sobre a gestão. Está tratando sobre uma visão sobre quais são os princípios e valores que ditam a nossa forma de trabalho, né? Só que, de maneira geral, a gente não mudou isso. E eu posso dizer com muita dor no coração que talvez a gente nunca vai mudar isso. A gente não vai construir uma realidade de trabalho em que as pessoas trabalhem em ambientes em que elas tenham autonomia, que elas tenham todas as informações possíveis, que elas tenham toda a capacidade de tomada de decisão. Porque a gente está dentro de um contexto que é muito maior do que a agilidade, que é o contexto do mercado de trabalho, né? Então, não dá para a gente... nem cabe a pergunta de se a gente resolveu essa questão ou não. A intenção inicial ali era: a gente precisa começar a olhar para o trabalho de uma forma diferente. Sobre a ótica de software, isso significava dizer times autogerenciáveis, entrega contínua, melhoria contínua, era essa a visão, né? Só que se a gente expande essa visão, quer dizer, será que eu consigo olhar para todos os trabalhos de uma maneira diferente, em que as pessoas possam ter autonomia, em que as pessoas possam ter as informações necessárias para a tomada de decisão? Quando você vai investigar isso nos contextos de escala, é muito difícil. Muito difícil. Né? Não é à toa que a gente, até hoje, ainda vive num ambiente, e em diversos ambientes organizacionais, que são ambientes extremamente hierarquizados, que são ambientes autocráticos, que são ambientes que dificilmente estão conectados em a gente resolver o problema real, né? A gente está muito mais preocupado em resolver qual que é o problema que vai me trazer o ganho imediato. Então, não é papel da agilidade resolver esse problema. Acho que esse é o meu ponto, né? Não é papel da agilidade resolver esse problema. Talvez se a gente, como profissionais dentro de todas as áreas, nos organizássemos, a gente pudesse mudar isso de uma maneira diferente. Mas não é papel da agilidade resolver a maneira como a gente agiliza e interage e lida com as pessoas no contexto maior do trabalho, né? A gente não conseguiu, e aí sim eu posso dizer, a gente não conseguiu resolver nem o problema de software. A gente não conseguiu ter uma realidade de entrega de software olhando para a agilidade que seguisse os mesmos princípios que a gente tinha lá no início. Então, de maneira geral, por quê? Porque se perdeu. Porque a gente se perdeu nessa, em tentar resolver todos os problemas, de maneira geral, a gente foi se perdendo. Você tem hoje realidades que são completamente diferentes do que é trazido pela agilidade, que são infinitamente mais inovadoras e entregam mais. Tem uma palestra interessante, que depois eu posso passar um link para vocês, que é o relato do Kent Beck, quando ele começou a trabalhar no Facebook. Né? E eu assisti essa palestra a primeira vez, a gente estava num evento que era a XP Conf, e ele descrevia como ele,
né? Um cara que para nós é o suprassumo do desenvolvimento de software ágil, o cara que trouxe, né, que materializou a visão de entrega contínua, de refactoring e tal, no mundo da agilidade, chegar no Facebook e nenhuma das pessoas saberem quem ele era. E nenhuma das práticas que ele tanto prezava eram utilizadas. E eram utilizadas outras, práticas completamente diferentes. Né? Então, essa palestra é mega interessante porque ela também é um desafio da gente entender, cara, isso tudo que a gente criou resolvia problema de 30 anos atrás. Hoje a gente tem outros problemas. Hoje a gente está num mundo de experimentação extrema. Hoje a gente está num mundo que as empresas que mais inovam são aquelas que respondem mais rapidamente ao mercado e não são aquelas que têm a melhor qualidade de software. A gente está dentro de um mundo de escala em que a gente precisa construir mecanismos padronizados para facilitar o nosso processo de prototipação. Então, é outra realidade de mercado. A gente, lá no início dos anos 2000, né, a gente quer pensar em alta customização dos produtos, né, mas, de maneira geral, alta escala. Né? Então, um único produto atender a grandes escalas através da alta customização. Quando a gente olha para os dias de hoje,